voando abaixo do radar egípcio. 178 aeronaves da Força Aérea Israelense atacaram e destruíram 95% de toda a Força Aérea Egípcia, em um ataque preventivo contra os egípcios. Este ataque levou a uma resposta do mundo árabe. Egito, Síria, Jordânia e Iraque atacaram Israel apoiados por uma coalizão composta por Kuwait, Líbia, Argélia, Sudão, Marrocos, Paquistão, Tunísia, iniciando a Guerra de 6 Dias. Em apenas 6 dias, Israel não apenas mais uma vez derrotou o mundo árabe, mas também triplicou seu território. Em menos de uma semana, a nação judaica capturou a península do Sinai e a faixa de Gaza do Egito, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental da Jordânia, e as colinas de Golã da Síria. Sozinho e com apenas 200 mil soldados contra mais de 600 mil soldados árabes apoiados por uma quantidade muito maior de tanques e caças, os árabes não conseguem derrotar as forças de autodefesa de Israel, que humilham o mundo árabe na guerra. Após a vitória na guerra, a moral das forças de defesa israelenses e da sociedade israelense estava muito alto. Um pequeno país conseguiu enfrentar e derrotar todo o mundo árabe, sem ajuda de nenhum país. Tais conquistas elevaram o moral de israelenses ao nível em que todos em Israel pensavam que eram invencíveis e que nenhuma nação árabe era capaz de destruir a terra prometida. Tal atitude diminui a prontidão das forças de defesa de Israel. Em 1970, o presidente Nasser morreu no Egito. Seu sucessor, Anwar Sadat, imprimiria uma política mais pragmática. Sua preocupação inicial era recuperar os territórios perdidos para Israel durante a Guerra dos 6 Dias. Para esse fim, o Egito e a Síria planejaram uma nova ofensiva militar contra Israel. Em 1971, o presidente egípcio Anwar Sadat levantou a possibilidade de assinar um acordo com Israel, desde que todos os territórios ocupados fossem devolvidos pelos israelenses. No entanto, nenhum progresso em direção à paz foi feito. Então, no ano seguinte, Sadat disse que a guerra era inevitável e estava preparado para sacrificar 1 milhão de soldados no confronto com Israel. Sua ameaça não se concretizou naquele ano. Ao longo de 1972 e durante grande parte de 1973, Sadat ameaçou a guerra, a menos que os Estados Unidos forçassem Israel a aceitar sua interpretação da Resolução 242 que as Nações Unidas aprovaram após a Guerra dos 6 Dias de 1967, retirada total de Israel dos territórios tomados. Em 1967, simultaneamente, o líder egípcio realizou uma ofensiva diplomática entre os estados europeus e africanos para obter apoio à sua causa. Ele apelou aos soviéticos para pressionar os Estados Unidos e fornecer ao Egito mais armas ofensivas para atravessar o Canal de Suez. A União Soviética estava mais interessada em manter a aparência de distensão com os Estados Unidos do que em confronto no Oriente Médio. Portanto, ele rejeitou as exigências de Sadat. A resposta de Sadat foi expulsar abruptamente cerca de 20 mil conselheiros soviéticos do Egito. Em uma entrevista em abril de 1973, Sadat novamente advertiu que renovaria a guerra. Mas era a mesma ameaça que ele havia feito em 1971 e 1972, e a maioria dos observadores permaneceu cética. Mas em 6 de outubro de 1973, no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, Egito e Síria, juntamente com tropas da Arábia Saudita, Argélia, Jordânia, Iraque, Líbia, Kuwait, Tunísia, Marrocos, Cuba, Sudão e até mesmo da Coreia do Norte. Toda essa gigantesca força militar, composta por mais de 1 milhão de soldados armados, até os dentes pela União Soviética, preparados para destruir de uma vez por todas as forças de defesa israelenses e reconquistar todos os territórios perdidos durante a Guerra de 6 Dias, atacar Israel de surpresa. Os egípcios e sírios obtiveram alguns ganhos iniciais significativos. O Egito atravessou o Canal de Suez e se estabeleceu ao longo de toda a sua extensão, na margem leste. A Síria invadiu as colinas de Golã e avistou o Mar da Galileia.
A intensidade dos ataques egípcios e sírios, tão diferentes da situação em 1967, rapidamente começou a esgotar os estoques de munição de Israel. A primeira-ministra israelense Golda Meir pediu ajuda aos Estados Unidos, enquanto as forças de defesa israelense improvisavam às pressas uma estratégia de batalha. A relutância dos Estados Unidos em ajudar Israel mudou rapidamente quando a União Soviética começou seu próprio esforço de reabastecimento para o Egito e a Síria. Em 8 de outubro de 1973, 2 dias após o início da guerra, Israel estava perdendo a guerra. O ministro da Defesa, o lendário general Moshe Dayan, ao analisar a situação das batalhas, percebeu que os árabes estavam ganhando a guerra. Se o avanço árabe não fosse detido, nas palavras de Abdul Rahman Hassan Hassan, primeiro-ministro da Liga Árabe, palavras ditas por ele na guerra de independência de Israel, se tornariam realidade. Será uma guerra de extermínio, massacraremos todo o povo judeu, será um massacre que ficará marcado para sempre na história. O avanço árabe era imparável, com cada tanque. Havia uma munição que Israel destruía, a União Soviética trazia mais para sustentar o avanço árabe sobre Israel. Os judeus, por outro lado, não tiveram a mesma sorte, pois estavam sob embargo total e não podiam comprar armas. Esta situação impossibilitava Israel de usar seu estoque de armas na reserva. Sem dúvida, 8 de outubro foi o dia mais sombrio de toda a guerra. A imparável máquina de guerra árabe fez Moshe Dayan perceber que seu país só tinha mais 2 dias de vida. Ele informou a primeira-ministra israelense Golda Meir da situação. Golda Meir disse a frase fatídica: "Este é o fim do terceiro tempo." Israel estava à beira da destruição. Vendo a gravidade da situação, Golda Meir ordenou que 13 bombas nucleares táticas, cada uma com 20 quilotons, colocadas em mísseis Jericó e colocadas em caças F-4 Phantom. Se Israel estiver próximo de perder a guerra, jogaria bombas contra o Egito e a Síria. Esta decisão de usar armas nucleares não passou despercebida pelos Estados Unidos. Secretário de Estado Henry Kissinger ignorou todas as sanções impostas a Israel e enviou a ajuda que Israel tanto precisava. Com a chegada da ajuda militar, Israel poderia finalmente usar seu estoque de reserva e contra-atacar o mundo árabe. Com mais armas a caminho, as forças de defesa de Israel rapidamente virarão a maré. Israel conseguiu desativar partes das defesas aéreas egípcias, o que permitiu que as forças israelenses comandadas pelo general Ariel Sharon cruzassem o canal de Suez e cercassem o terceiro exército egípcio. Na frente de Golan, as tropas israelenses a grande custo repeliram os sírios e avançaram até a borda do Planalto de Golan na estrada para Damasco. Em 22 de outubro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou a Resolução 338, que pede o fim imediato dos combates. Apesar disso, as hostilidades continuaram por vários dias depois, levando as Nações Unidas a reiterar o pedido de cessar-fogo com as resoluções 339 e 340. Com o aumento da pressão internacional, a guerra finalmente cessou em 26 de outubro. Israel assinou um acordo formal de cessar-fogo com o Egito em 11 de novembro e com a Síria em 31 de maio de 1974. A guerra não alterou imediatamente a dinâmica do conflito árabe-israelense, mas teve um impacto significativo na trajetória de um eventual processo de paz entre o Egito e Israel, que culminou no retorno de toda a península do Sinai ao Egito, em troca de uma paz duradoura. A guerra custou caro a Israel, Egito e Síria, causando baixas significativas e tendo desativado ou destruído grandes quantidades de equipamentos militares. Além disso, embora Israel tenha evitado qualquer avanço do Egito para recapturar a península do Sinai durante a guerra, nunca restaurou suas fortificações aparentemente impenetráveis ao longo do canal de Suez, que o Egito havia destruído em 6 de outubro. A guerra, que começou no dia mais sagrado do calendário judaico, o Dia do Perdão, foi a mais feroz guerra árabe-israelense desde a Guerra da Independência de 1948. Israel, pego de surpresa por ter duvidado da possibilidade de guerra e por ter se achado invencível, isso e as várias falhas das forças de inteligência. No entanto, Israel foi capaz